Olá, pessoal, aqui é a professora Daniele. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre citologia oncótica. Então, nós iremos focar na citologia ginecológica, justamente porque dentro do setor da citologia é um exame que gera uma alta demanda. Então, nós, como profissionais capacitados para realizar esse tipo de exame, nós precisamos também conseguir diferenciar quais são as alterações que podem acontecer nesse epitélio que seja significativo, que seja representativo a uma alteração benigna e reparativa. Então, como exemplo, a gente tem um processo infeccioso, que pode recrutar um processo inflamatório. Tudo isso pode gerar alterações citomorfológicas que a gente consegue evidenciar quando a gente está realizando esse escrutínio. Pode ser alterações provocadas por medicamentos, por tratamentos, por traumas, por alterações em decorrência de idade, ou seja, um epitélio atrófico. Então, tudo isso a gente consegue evidenciar alterações nas células que seja significativo dessas alterações benignas. Contudo, existem alterações também que acontecem em decorrência de um processo maligno ou pré-maligno que acontece nesse epitélio. Então, dentro do câncer do colo uterino, a gente tem a participação primária com o vírus, que é o HPV, certo? Então, esse vírus, ele provoca alterações citomorfológicas que a gente consegue evidenciar. E não só isso, a gente consegue também predizer qual que é a extensão dessa patologia nessa paciente. Isso é muito importante, porque imagine vocês nos dias atuais, a quantidade de casos de câncer de colo uterino que reduziu em decorrência da implementação do exame citopatológico. Hoje, a gente consegue, através dessa citologia, detectar lesões que ainda não é um câncer, né, mas que são lesões pré-malignas, e a gente consegue adotar um manejo clínico, fazendo com que o prognóstico, a recuperação dessa paciente, seja bem mais benéfica para ela. E isso é muito importante. Então, nesse sentido, a gente vai conhecer um pouquinho como que aconteceu essa classificação para que a gente tivesse a liberação de um laudo citológico cervical que fosse conciso, que fosse claro, para permitir a interpretação correta nesse sentido. No começo, esse laudo citológico, ele era descrito de acordo com a classificação de Papa Nicolau, uma vez que ele foi o médico, né, que desenvolveu essa técnica. Então, esse laudo ele era dividido em diferentes classes, né? A gente tinha 5 classes ali possíveis. Na primeira classe, a gente tinha aquelas evidências citológicas que não eram compatíveis com processos malignos. As demais classes, elas eram colocadas dentro desse laudo citológico cervical de acordo com o nível de representação de achados que aproximavam-se à suspeita de um processo maligno existente naquele epitélio. O problema que a gente tem é que existia um distanciamento entre os achados clínicos, certo? E os achados citológicos. Também não existia uma padronização para descrever esses achados, certo? Então, necessitou que houvesse uma nova forma de nomenclatura que refletisse os achados citológicos com os achados histopatológicos. Então, a gente sabe que são metodologias que são complementares, certo? A citologia por si só, ela não oferece um diagnóstico conclusivo de um processo maligno. Ela precisa estar associada com outras abordagens, e entre elas a gente tem aqui a histopatologia. Então, inicialmente em 1954, Reagan propôs uma nova classificação, em que fossem utilizados termos como displasia, para referenciar
algo anormal acontecendo nesse epitélio, e carcinoma in situ, quando a gente já tinha ali a presença do câncer, certo? Posteriormente, Richard propôs uma nova classificação, só que agora com a denominação de neoplasia intraepitelial cervical. Aqui nós observamos uma tabela que traz essa comparação desses laudos citológicos cervicais. Então, após a classificação de Papa-Nicolau, tivemos a proposta por Regan, certo? Com os termos displasia e carcinoma in situ, que eram correlacionados com os achados que posteriormente Richard propôs. Na questão da displasia, ela era dividida em diferentes graus, né? Poderia ser leve, moderado ou severo. NIC 1 e NIC 2, que foi a denominação proposta por Richard, era correlacionado ao termo displasia leve e displasia moderada. O NIC 3 era referente a uma displasia severa ou um carcinoma in situ. Por que a gente não continua utilizando, então, o termo NIC, certo? Porque o termo NIC, ou seja, neoplasia intraepitelial cervical, ela dá uma ideia de ser algo contínuo. Então, imagine vocês que a gente tem uma paciente que foi infectada pelo vírus, ela de forma obrigatória irá evoluir para o surgimento de uma lesão de baixo grau. Isso irá progredir de forma obrigatória novamente para uma lesão de alto grau, e isso de forma obrigatória também irá evoluir para o câncer. Então, se você tem o vírus, você vai ter de forma o câncer, né, em 100% dos casos. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Quando a gente tem uma paciente infectada, na sua maioria, ela tem uma recuperação. Por quê? O seu sistema imunológico é ativado. Essa resposta imunológica ela é efetiva para fazer a limpeza, para fazer a eliminação desse vírus, certo? E nem sempre ela irá evoluir para uma lesão de baixo grau. Existem pequenas porcentagens que evoluem, mas dentro desse quadro também, o que a gente nota é que existe uma regressão desse quadro. Então, a maioria das pacientes com lesão de baixo grau regride. Tanto é que a gente não adota nenhum manejo clínico nesses casos. O que a gente recomenda? Repetir a citologia depois de um tempo para acompanhar se houve uma progressão ou não. Então, a gente adota algum tratamento aqui? Não, certo? Poucas mulheres evoluem, então, para uma lesão de alto grau, certo? E de forma verdadeira, poucas lesões de alto grau evoluem para o câncer. Então, é um desenvolvimento maligno que ele acontece de forma lenta e não obrigatória. E o problema com a classificação proposta pelo Richard era que o termo NIC 1, 2 e 3 dava essa sensação de ser algo contínuo. Então, na região de Bethesda, né, a gente teve uma reunião para que houvesse uma nova forma de classificar essas alterações existentes nesse epitélio. Isso iniciou em 1988 e passou por uma atualização em 2001. Então, agora, novas classificações são colocadas dentro de um laudo citológico. Entre essas principais mudanças, o que agora a gente observa? Existe o termo que a gente refere-se a ASC. Professor, o que é ASC? É a atipia de células escamosas. Então, é quando eu evidencio uma alteração significativa nessa célula, mas eu não consigo dizer, né, de forma clara e certeira se trata de uma lesão pré-maligna ou então o termo ASC vem justamente para colocar quando existe algo incerto. Então, quando a gente observa, por exemplo, que tanto em quantidade quanto em qualidade
eu tenho alterações significativas, mas que eu não sei determinar se é uma lesão de baixo grau, de alto grau, a gente irá referir ao termo ASC-US, certo? ASC-H também faz parte dessa proposta de atipias de células escamosas, contudo, aqui a gente refere-se a quando a gente não sabe dizer se é uma lesão de alto grau ou não, certo? Então, são alterações significativas, mas que não pode excluir uma lesão de alto grau. Também, no que se refere a lesões pré-malignas, iremos classificar agora como uma lesão intraepitelial de baixo grau, né, de células escamosas, ou lesões de células escamosas intraepitelial de alto grau. O manejo clínico, ele só é adotado quando a gente tem, então, lesões de alto grau. Então, aqui, por exemplo, a gente pode estar utilizando uma abordagem através de uma alça eletrocirúrgica que irá gerar uma corrente elétrica aqui e a gente consegue fazer a remoção dessa lesão, proporcional à extensão, certo? Ou outras abordagens de tratamento também podem ser adotadas aqui. Então, perceba, lesão de baixo grau, o que eu faço? Peço, solicito para repetir uma citologia após algum tempo, certo? Tratamento só é recomendado a partir de quando eu tenho uma lesão de alto grau. É o câncer, professora? Não é. É uma lesão pré-maligna ainda, certo? Então, o prognóstico dessa paciente, o tratamento vai ser muito benéfico. Como eu disse para vocês, nem todas as alterações que acontecem nessas células é indicativo de lesão pré-maligna ou o câncer, certo? Pode ser alterações benignas, como alterações reativas e reparativas. Então, a gente pode ter um quadro infeccioso, que vai gerar essa alteração nessa célula, onde eu consigo detectar a presença do agente ou não. Processos inflamatórios também geram danos a essa célula, alterações em decorrência de um epitélio atrófico, certo? Pode ser em decorrência de um trauma durante o parto, pode ser por conta de um medicamento, de uma radiação que essa paciente está sendo submetida. Existem também condições que interferem quando a gente está fazendo o escrutínio dessa lâmina. Entre elas, a gente tem a mascaração por células inflamatórias, né, que mascaram a evidenciação das células escamosas, bem como a presença de hemácias. Também, a quantidade de células é muito importante nesse sentido, certo? Então, se eu tiver uma quantidade baixa, pode ser que eu não perceba nenhuma alteração pré-maligna ou maligna, porque eu não consegui coletar essas células. Então, pessoal, essa é a parte introdutória que eu deixo para vocês e posteriormente a gente irá adentrar e aprofundar nesse conteúdo, certo? De quais são esses achados para que a gente consiga diferenciar alterações benignas de alterações malignas. Aguardo vocês em um próximo encontro.